Olá, boa noite, meus amados irmãos. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui e nessa noite nós queremos estar assim, meditando na palavra de Deus para podermos assim aprender um pouco mais da tua santa e bendita palavra, né? Mas antes de começarmos a meditação dessa noite, eu quero lembrar os irmãos que o novo decreto que saiu sábado aí está no Diário Oficial, se os irmãos procurarem o Diário Oficial do dia 4, diz que o toque de recolher, ele aumentou o horário, que era a partir das 20 horas, agora está a partir das 18 horas. Então, ele vale até o dia 10, se não me falha a memória. Dia 10 vai ter outra reunião para ver se eles continuam com esse decreto ou se vão voltar ao normal. Então, vamos estar orando para que Deus nos ajude a restabelecer essa situação, né? Voltar ao normal para a gente começar a ter nossos cultos diários no tempo sem muita dificuldade. Então, nós vamos estar gravando mais uma meditação para quinta-feira e vai ser em casa o culto, né? Então, os irmãos estejam orando para que nós possamos assim fazer tudo de acordo à vontade de Deus, ok? Então não esqueça de estar orando. E vamos estar orando também pelos nossos projetos da nossa igreja, para em breve voltarmos às nossas atividades normais, né? Eu creio que agora, até o final desse mês, deve se voltar tudo normal, o começo do outro tem que voltar tudo normal, porque não vai ter condições de continuar assim, mas para isso precisamos continuar orando, não desistir de estar orando, agradecendo a Deus pelas misericórdias dele para nossa família e estarmos assim, fazendo tudo que é da vontade de Deus. Lembrando que devemos sempre estar orando pelos irmãos que estão enfermos. O pastor Luiz aí botou esses avisos aí, essas informações no grupo aí, então vamos estar orando por ele, a família dele, o irmão John, para que Deus possa assim, dar a graça que ele venha se recuperar e estar apto para o trabalho, ok? Meus irmãos, como eu estava falando, nós vamos meditar hoje na palavra de Deus, naquele texto que tem lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22. Então, abra suas Bíblias em Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22, que diz o seguinte: pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhes: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudeis a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas ele, contraindo com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus pela tua santa e bendita palavra. Oramos. Santo Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Perdoa, Pai, os pecados, nossas falhas. Deus, nos ajuda, Deus, a cada dia estar trabalhando, Pai, de acordo com a tua vontade. Senhor Deus, com a tua igreja, o teu povo, ó Deus, que possamos assim, em breve, estarmos de volta ao templo, Deus, adorando o Senhor. E também, ó Deus, os projetos que a igreja tem, que possamos começar a colocar em prática, ó Deus, para poder vermos, ó Deus, a tua obra seguir adiante. Usa, ó Pai, o teu povo, a tua igreja, ó Deus, para estar assim, trabalhando na obra missionária também, se eu posso estar ajudando, Pai, para que todos possam estar enganjados na mesma, Deus, que é uma obra que está no coração do Senhor e precisa de homens e mulheres corajosos, ó Deus, para desenvolver a mesma. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te oro em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos. Então, nós vimos aí o texto do jovem rico. Esse jovem rico, ele tinha um desejo, ele precisava
saciar a sua necessidade. Então ele corre, ele vendo Jesus, ele corre para Jesus. É interessante que ele corre para Jesus, como diz o versículo 17, chega lá, se prostra diante de Jesus de joelho, e ele faz um clamor: eu quero, ou o que é que farei para ter a vida eterna? Aí Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele apresenta ao jovem rico os requisitos da lei, né? Ou seja, 6 requisitos que estavam na lei, que era coisas simples, porém era necessário ser feito naquele tempo pela questão que foi desenvolvida com Moisés. Então, Jesus apresenta esses 6 mandamentos para ele, que está lá no versículo 19, que diz: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudeis a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ou seja, os mandamentos que Jesus apresentou para ele foram só esses, para que ele viesse se posicionar. Então Jesus pergunta, responde, mostra para ele os mandamentos, para ele se posicionar. Então ele se posiciona, sem problema nenhum. Ele se posiciona. O versículo 20, e ele respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ou seja, eu já sou um veterano, em outras palavras, ele estava falando para Jesus Cristo que eu já sou um veterano nesse quesito aí, já tenho guardado tudo, já tenho praticado tudo, então é algo que para mim é relevante. Eu não, sobre esses mandamentos, eu não tenho problema nenhum de guardar, de seguir eles. Mas aí Jesus volta para ele, como ele estava nesse clamor, e o versículo 21, e Jesus, diz, Jesus olhando para ele, amou. Jesus virando para ele, amou e disse: falta-lhe uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aí agora, para que ele realmente tivesse classificado, ele teria que tomar algumas atitudes, ele precisava tomar algumas decisões, e as cláusulas que Jesus colocou para ele decidir, elas se tornaram um tanto quanto pesadas. Então ele agora toma um choque. Mas esse jovem, mesmo com essa questão toda, nós podemos ver, irmãos, que ele tem algumas coisas que servem de lição. No versículo 1, voltando ao versículo 1, ele, quando ele viu Jesus Cristo, ele correu para Jesus. Ele foi lá e se prostrou, segundo lugar, ele se prostrou, né? Ele se prostrou a Jesus. Ou seja, ele era um homem que ele sabia que em Jesus tinha a solução, mas também ele sabia se comportar diante de uma autoridade eclesiástica, até de uma autoridade qualquer, porque qual que era o costume? Era se curvar, e ele não só se curvou, ele se ajoelhou, ou seja, ele naquele momento ele se colocou no diminutivo diante de Cristo. Até aí estava tudo bem, não tem problema nenhum, estava tudo mais ou menos bem, né? Então, ele colocou. É algo interessante na vida da igreja, na vida do povo de Deus, essa questão de reconhecer Jesus Cristo como soberania e sabermos nos curvar diante dele em todas as necessidades da nossa vida. Ou seja, todos os dias, todos os momentos da nossa vida, a gente saber se curvar diante de Cristo, sabendo que ele é a primazia. Então aquele jovem tinha isso, ele viu isso, ele enxergou isso em Jesus Cristo. Ele não tem problema nenhum, né? Diz o versículo 17. Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem. Correu para ele, né? E aí ele completa o versículo. Correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, ele era uma pessoa que se curvou. Dentro dessa questão dele se curvar, de se ajoelhar diante de Cristo, ele tinha um objetivo, que o objetivo dele era o quê? A vida eterna. Ou seja, ele sabia que ele era necessitado da vida eterna, ele precisaria da vida eterna, ele precisaria de estar apto para herdar ela. Mas ele certamente ele queria de outra forma. Ele não queria da forma de Jesus Cristo. Então, nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que viver uma vida de acordo à vontade de Deus, dentro dos propósitos dele, porque fora dos propósitos dele nós não vamos chegar a lugar nenhum, ou seja, não vamos ter nenhum êxito.
Porque o homem ele só tem êxito, ele só tem, como é que eu posso dizer? Ele só tem vitórias ou ele só tem bênçãos quando ele está dentro da vontade de Deus. Porque é um dos requisitos de Deus abençoar aqueles que assim anda com ele, que assim que obedece a ele, que anda nos caminhos dele. Esse jovem, até então, ele vinha aqui numa crescente, sinalizando que até ele poderia chegar a alcançar o objetivo dele. Mas ele, diante dos mandamentos, todos esses mandamentos eram bons, porém, não era o suficiente para ele herdar a vida eterna como ele estava realmente querendo. Ou seja, as obras dele já não iam funcionar, ou seja, as obras nunca funcionaram, melhor dizendo, para que ele pudesse herdar a vida eterna. E agora ele tinha a oportunidade. Mas só que, diante dessa situação, como diz o versículo 20, que ele respondendo, falando, ou seja, falando tudo, mas Jesus, versículo 21, vai e fala para ele. Mas Jesus falou para ele, nós precisamos notar que, em primeiro lugar, Jesus não falou de qualquer jeito. Isso é algo interessante para a gente observar, que o falar de Cristo, ele é maravilhoso, né? Porque Jesus, olhando para ele, o amou. Primeiro, Jesus amou. João 3,16, o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, é através do amor de Jesus Cristo que ele consegue convencer o pecador do pecado, do juízo e da justiça. E esse jovem, ele foi convencido pelo amor, ou seja, Cristo olhou para ele e amou ele. Deus, Jesus Cristo não o interrogou ele asperamente, interrogou ele com amor. Então, Jesus amou e então Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-lhe uma coisa, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ou seja, aqui agora é onde ele tinha que tomar a verdadeira decisão, seguir Jesus Cristo. Nos nossos dias atuais, nós costumamos dizer o quê? Aceitar Jesus Cristo, ou seja, ele precisa aceitar realmente o que Cristo queria para ele. Primeiro, ele se desprender das coisas materiais, porque ele valorizava muito as coisas materiais. Você entendeu? Era pecado as coisas materiais? Não era pecado, não é pecado ter. Mas só que ele amava isso mais do que o que Cristo amava ele. Ele amava mais os bens materiais do que o amor dele era enorme por aquilo. E aí, para ele se desprender daquilo, para poder seguir a Jesus Cristo, aquilo se tornou um peso na vida dele. Mesmo ele almejando a vida eterna, mas ele considerou as coisas, os bens materiais, mais importantes do que a vida eterna. E isso é uma tristeza na vida de um ser humano quando ele não valoriza realmente o que Cristo tem feito, o que Cristo fez e continua fazendo, para que o homem entenda. Quer dizer, Cristo hoje ele envia pessoas para campos distantes, para regiões longínquas, para pregar o seu evangelho, e muita gente não entende. Mas é o quê? É decisão da pessoa. Então, esse homem teve essa decisão. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deve estar o quê? Vendo essas coisas, entendendo que realmente não vale a pena se prender a determinados tipos de coisas que aparentemente é bom. Não vale a pena. Ele mesmo estava totalmente enganado nesse quesito, achando que ia levar uma vantagem. Ou seja, se ele passa tudo que ele tinha para os pobres, como Jesus Cristo o instruiu, ele teria o tesouro do céu. Agora ele ia passar por uma fase de adaptação de uma nova vida, o que? Vai, vende o que tem, divide e segue, ou seja, seguir a Jesus Cristo. Então, seguir a Jesus Cristo não era fácil para aquele homem, naquele momento, dentro da posição que ele tinha diante da sociedade e até mesmo do familiar, essas coisas todas. Ele estava preso a determinados detalhes, né? Mas Cristo, volta a lembrar, não passou
o que era necessário ele fazer para ele, de qualquer jeito, passou com amor, para que amanhã, quando ele amanhã no futuro, estou falando assim, ele viesse se deparar com o seu pecado, com o preço que ele ia ter que pagar, ele não ia ter direito de reclamar de nada, porque Cristo fez com amor. Ou seja, o amor ele para instruí-lo com amor. Cristo não instruiu de qualquer jeito. Então, é aquela coisa. Cristo está sempre olhando para nós, vendo a nossa fragilidade. Ele vê a fragilidade do ser humano, mas ele ama e ele quer que todos venham realmente se restabelecer. Então, ele amou. E aí o versículo 25, perdão, o versículo 24 diz, mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Muitas propriedades. Contrariado. Irmãos, algo que não deve nunca contrariar o homem é a palavra de Deus, é os ensinamentos de Deus. Esse jovem, coitado, ele se contrariou com aquilo que Jesus falou, ou seja, ele se sentiu talvez humilhado, ele se sentiu talvez desvalorizado, enfim, não sabemos ao certo o que ele realmente naquele momento sentiu, mas com certeza ele sentiu-se melhor com o que ele tinha. É tanto que ele foi embora. Ele está contrariado. Ele realmente está naquele momento assim, eu tenho agora que decidir, ou eu vou para cá ou para cá. E ao decidir, ele decidiu segundo o pensamento dele, que era melhor para ele. Que, no entanto, nós sabemos que não foi o melhor para ele. Ele deveria era preocupado com a sua vida, preocupado com o tesouro que Jesus tinha prometido para ele. Ou seja, Jesus prometeu algo muito maior do que o que ele tinha, para que ele não se embaraçasse com esse mundo, mas ele preferiu se embaraçar. Então, a palavra de Deus ela é realmente maravilhosa, porque ela só nos traz bons ensinamentos. Mesmo numa situação difícil dessa, nós podemos ver que realmente Cristo ele tem o desejo de fazer com que o seu povo viva bem. E ele tem providenciado inúmeras coisas que é benéfica à vida do ser humano, tanto espiritual como material, mas infelizmente a maior parte do ser humano em geral não tem valorizado. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos estar atentos a isso, a valorizar os pequenos ensinamentos, por menores que sejam, na palavra de Deus, nós temos que valorizar, porque foi o nosso Salvador que padeceu na cruz do Calvário, que projetou, que programou, que trouxe e prometeu, e ele não vai falhar. Nós, às vezes, prometemos coisas e falhamos pelo fato de não termos condições de alcançar aquilo. Alguém prometer algo para outra pessoa, mas não está, ou até no momento aparentemente está dentro do controle, está dentro das condições, mas amanhã não está mais. Mas tudo que Jesus promete está tudo dentro do controle dele, dentro da capacidade dele de cumprir com a sua palavra. Então, por isso nós devemos valorizar, devemos estar atentos e viver realmente de acordo com a vontade de Deus. O jovem rico ele não quis viver. Simplesmente ele preferiu seguir por outro caminho. Segundo as avaliações dele, se tornou um preço muito alto para ele pagar. Abrir mão de tudo. De repente, ter uma boa casa e agora ter que morar na rua, ou morar de aluguel, ou morar peregrinando, como Jesus andava, como ele falou. Então isso para ele foi um preço muito alto. Mas Jesus tinha o melhor para ele. Jesus sempre tem o melhor para cada um dos seus filhos. Ele nunca deixa os seus filhos sem nada, ele nunca deixa ninguém sem nada. E aí Jesus, concluindo aqui, terminando, para Jesus aproveitou a oportunidade, como Jesus Cristo é maravilhoso, como ele está trabalhando a vida de todo mundo, ele aproveitou e deu uma lição, deu um ensinamento para os seus discípulos. Versículo 23, que diz, então, Jesus olhando
ao redor, disse aos seus discípulos: quão difícil é, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão difícil os que têm riqueza no reino de Deus. Então ele já mostrou para os discípulos, também já chamou a atenção deles, que eles iam precisar permanecer seguindo ele e se despedindo das coisas, como eles já fizeram, alguns já tinham tomado essas decisões, mas tinha outras decisões que eles iam ter que tomar, que eles precisavam estar firmes na sua posição, eles não poderiam estar assim, vacilando, eles tinham que estar firmes nas suas posições. O jovem rico ele foi positivo, lógico que para o lado negativo, ele poderia ser positivo para o lado positivo, ou seja, para seguir a Jesus Cristo. Os discípulos estavam seguindo, mas Jesus falou para ele: ó, os ricos. Ou seja, vocês não valorizem nada. Continue firme no que vocês estão vivendo. Continue firme. E o que nós devemos fazer sempre, estar sempre firme, seguindo a Jesus Cristo, observando seus mandamentos, seus ensinamentos, porque viver ao lado de Cristo é algo maravilhoso. Não temos... todo mundo que viveu e que vive por Cristo, que vive na dependência de Cristo, sempre tem a vitória maior do que a dos outros que não acreditam 100% em Jesus Cristo. Mas que nós possamos aprender e não desistir, mas permanecer sempre olhando para Jesus Cristo, sempre seguindo a Jesus Cristo. Não deixar que coisas pequenas desse mundo venham nos tirar a atenção, para que nós não venhamos conseguir seguir fielmente a Jesus Cristo. Nós vamos estar seguindo fielmente a Jesus Cristo, não desanimando, mas sempre se reforçando, se renovando na palavra de Deus para louvor e glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite e possamos assim ter uma noite na presença de Deus e que todos possam assim também ter uma noite abençoada com o Senhor. Vamos estar orando, agradecendo a Deus mais uma vez pela sua palavra e não esquecer, irmãos, de voltar a lembrar, não esquecer de estar orando pela saúde dos irmãos que estão enfermos e também estar orando para que Deus possa reter logo essa pandemia e tirar ela do nosso país, para que a nossa nação possa ficar tranquila sem essa enfermidade. Também não esquecer de estar orando pela paz em Israel, ok? Deus abençoe, vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, Deus, por tudo. Fala aos nossos corações, teu Santo Espírito, Pai, possa estar assim, falando aos nossos corações e estar assim, cada dia, Pai, nos instruindo, nos ajudando, Pai, viver para louvor e glória do teu nome. Ser com os missionários, abençoa grandemente a vida de cada um e supra a necessidade dos teus filhos. Eu te oro, Deus, por tudo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe e tenham todos uma boa noite.